Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje para conhecer uma das histórias mais famosas de toda a tradição filosófica ocidental, a Alegoria da Caverna, do filósofo grego Platão. Olá pessoal, tudo bem? No livro 7 da obra República de Platão é onde nós encontramos a famosa Alegoria da Caverna. Com esta alegoria, Platão consegue resumir de forma magistral os mais importantes fundamentos do seu pensamento filosófico a partir da ideia da existência de dois mundos, o mundo sensível, representado pelo interior da caverna, e o mundo inteligível, a realidade, fora da caverna, e que vivemos aprisionados às correntes da nossa ignorância e que só através do esforço intelectual e filosófico nós conseguiremos nos libertar de tais amarras e contemplar uma realidade inteiramente nova e diferente daquela que estamos habituados. A proposta de Platão é clara: fazer a alma voltar os olhos para o mundo divino das ideias. E existe uma frase nesta obra República que fala mais ou menos isso, de que o objetivo da filosofia é de fazer com que a alma possa contemplar o mais perfeito dos seres. Trata-se da passagem da ignorância para o conhecimento, das trevas para a luz, da mera opinião para a sabedoria, através de diferentes patamares e níveis de aprendizado intelectual. Mas vamos inicialmente contextualizar essa alegoria. Na obra República, no livro 6, portanto que antecede o livro 7, Sócrates conversa com Glauco e Adimanto. Sócrates inicia o livro 6 falando do filósofo, de que o filósofo é o indivíduo capaz de apreender o eternamente imutável, ao contrário daquele que não é filósofo. E como a República é um livro que trata da reflexão sobre um modelo ideal de sociedade, aquele que se revelar o mais capaz de cuidar das leis e das instituições da cidade, esse deverá ser escolhido para governá-la, que no caso será o filósofo. Sócrates então afirma que é preciso demonstrar como é possível unir as duas coisas, ou seja, ser um filósofo cuja natureza lhe permita ter o conhecimento da verdade e ao mesmo tempo que ele seja capaz de administrar uma cidade. E o filósofo então ele precisa desde cedo esforçar-se ao máximo para se tornar um amante do conhecimento verdadeiro, mas a questão é como chegar a este conhecimento. É então que veremos, já no final do livro 6, o chamado mito da linha dividida. E aqui no nosso vídeo, nós vamos então procurar refletir sobre a alegoria da caverna a partir da sua relação com este outro mito. O mito da linha dividida divide a realidade em dois mundos, sensível e inteligível, que por sua vez apresentam 4 modos de conhecer a realidade e também como esse conhecimento se relaciona com os objetos do mundo, desde as imagens imprecisas do domínio da icasia até o conhecimento da verdadeira essência das coisas. Podemos pensar também na divisão entre doxa e episteme. O mundo inteligível é a esfera do conhecimento que compreende a episteme e a dianoia, distinta da esfera da doxa, que compreende a conjectura e a crença. Guardem esta imagem do mito da linha dividida e suas diferentes etapas, porque ainda falaremos sobre ela. Estamos aqui diante de uma questão gnosiológica, ou seja, relacionada com o modo como homens e mulheres conhecem e percebem a realidade. Sócrates fala de diferentes estágios de acesso ao conhecimento e o objetivo da filosofia é, claro, ascender ao conhecimento verdadeiro, epistêmico, científico e filosófico e abandonar o conhecimento falso da doxa e da opinião. Mas para chegar ao conhecimento verdadeiro é preciso passar pelas diferentes etapas que se iniciam no domínio da eicasia. O primeiro modo de relação com o mundo é a eicasia. Trata-se do domínio da opinião, que se forma a partir das meras imagens, sombras, reflexos, que são imprecisas, incompletas, sem um conhecimento seguro sobre o mundo. A pistis, crença, convicção, é um conhecimento algo mais elaborado que inclui as ciências naturais como a botânica, a zoologia, a biologia, mas é ainda um conhecimento do mundo sensível, mutável, imperfeito, marcado por isso mesmo pela imprecisão do conhecimento sensível e por isso é objeto de crença. Para além do mundo sensível do domínio da doxa, há um mundo inteligível, e a primeira forma de relação com este mundo se dá através da geometria, por certo, porque os objetos da geometria são formados de figuras ideais, o que permite um maior nível de abstração, mas ainda é um conhecimento que se dá relacionado com o mundo sensível, ainda é um mundo de hipóteses. É o nível da dianoia. Por causa dessa capacidade de abstração que a matemática nos permite, Platão acreditava que ela nos prepara para o caminho da sabedoria. Inclusive dizem que na entrada da escola de Platão, a academia, tinha uma inscrição que dizia: não entre quem não for
geômetra. Finalmente, temos a realidade do mundo inteligível, que só pode ser alcançado por meio da intuição intelectual, a faculdade da alma chamada noesis ou nous, que nos permite alcançar o verdadeiro conhecimento das coisas, o mundo das ideias que, repito, só pode ser atingido pela parte mais elevada da alma. Vamos ver o que diz Sócrates diretamente do texto da República? Sendo assim, imagina uma linha cortada em duas partes desiguais, a qual dividirás por tua vez na mesma proporção a do gênero visível e a do inteligível. Assim, de acordo com o grau de clareza ou obscuridade de cada uma, acharás que a primeira seção do domínio do visível consiste em imagens. Considera agora como devemos dividir a seção do inteligível. Em outro trecho, Sócrates afirma: podemos considerar o conhecimento e a verdade como semelhantes ao bem, sem que nenhum, no entanto, possa ser com ele identificado, pois a natureza do bem deve ser tida em muito maior apreço. Que maravilha, Sócrates, terá de ser essa beleza que nos anuncias, se produz o conhecimento e a verdade, e é ainda mais bela que ambos. Os homens comuns se detêm no nível da opinião, os matemáticos ascendem ao nível da dianoia, mas só os filósofos, como entende Platão, têm acesso à noese. O filósofo é também o dialético, porque é através da dialética que o intelecto supera as incertezas do mundo sensível, capta as ideias na sua pureza, ascendendo de ideia em ideia até a ideia suprema. No mito da linha dividida e também na alegoria da caverna, nós temos a formulação da teoria das ideias do Platão, que representa o núcleo central da sua metafísica, mas que aqui nós não teremos condições de aprofundar. Mas por que então a alegoria da caverna? A caverna é o mundo sensível, o mundo em que vivemos. Todo o nosso conhecimento neste mundo é, na realidade, sombras projetadas do mundo inteligível, o mundo das ideias. O homem comum é prisioneiro deste conhecimento e toma este mundo como única realidade possível. Acontece que alguns destes prisioneiros, por meio de um processo difícil e até mesmo doloroso, conseguem libertar-se de suas amarras e têm então a possibilidade de conhecer o mundo fora da caverna. Sair da caverna em direção ao mundo exterior é a ascensão da alma à esfera inteligível. Aquele que se liberta, a princípio, tem dificuldade de conhecer a realidade fora da caverna, porque sua visão estava acostumada com as sombras, mas aos poucos ele enxerga os objetos, as plantas, os animais, a vida fora da caverna, até finalmente conseguir olhar o próprio sol que simboliza o ser em si, a ideia suprema do bem. Sócrates já havia falado no livro 6 da ideia do bem, como sendo aquilo que comunica a verdade aos objetos conhecidos e ao sujeito cognoscente a faculdade de conhecer. É a fonte primitiva do conhecimento e da verdade, princípio absoluto, ideia das ideias e que possui uma divina transcendência. Com a alegoria da caverna e o mito da linha dividida, nós podemos pensar então em várias questões, mas aqui no nosso vídeo nós quisemos nos manter o máximo possível fiel ao texto da República de Platão, buscando essa relação entre a alegoria da caverna e o mito da linha dividida. Mas podemos pensar ainda em questões como o homem pode chegar ao conhecimento, como o pensamento pode captar a verdade, como é possível chegar ao conhecimento da realidade desse mundo inteligível de que fala Platão. E este é assunto da teoria do conhecimento ou da gnosiologia. Com tal alegoria, Platão tentou resolver o impasse criado por filósofos como Parmênides e Heráclito sobre a imutabilidade ou mutabilidade do ser. Heráclito é o filósofo da mudança, que diz que tudo flui e nada permanece o mesmo. Talvez você já tenha, inclusive, ouvido falar de uma frase famosa dele, que o homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio, pois nem as águas do rio são a mesma e nem o homem também já não é mais o mesmo. Parmênides, por sua vez, é o filósofo que fala da imutabilidade do ser. Para resolver este impasse, Platão fala do mundo sensível, da mutabilidade e do mundo inteligível, perfeito, imutável. E o filósofo é aquele que deve contemplar a verdade do ser. E não apenas, ele deve inclusive voltar para a caverna, embora muitas vezes ele seja tido como louco. Até o nosso próximo encontro.